1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Vejam o que diz aqui. Jesus era justo, mas como um homem justo, ele morreu pelo injusto, pelo pecador. Jesus morreu no lugar do pecador. É o que diz, não é? Porque também Cristo padeceu uma vez. Diz uma vez, só uma vez. Padeceu de uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Nós é que deveríamos ter morrido. Deveríamos ter derramado nosso sangue e ter ido para o inferno. Mas Jesus morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Então Jesus morreu em nosso lugar por causa de nossos espíritos. Então, nós também temos que morrer ou não? Não sei. Não sei o que devo fazer. Claro que nossa carne morrerá. Mas então, a Bíblia fala sobre no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em vez de nós, Jesus morreu a morte que leva ao inferno. Então não há morte para nós que leve ao inferno, se apenas crermos. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Por favor, repitam depois de mim. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olhem o que diz aqui. Nos tempos do Velho Testamento, Deus disse aos israelitas para abater um bode ou um bezerro. Isso foi uma espécie de prenúncio. Mas aqui diz, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. De quem está falando? Jesus, com seu próprio sangue, obteve redenção eterna. A redenção eterna foi realizada. Com seu próprio sangue, ele realizou a redenção eterna. Esta não é uma redenção temporária. É a redenção eterna. A maioria das pessoas não sabe sobre esta redenção eterna que foi realizada de uma vez por todas, embora leiam a Bíblia. De uma vez por todas, ele obteve redenção eterna. Ele pagou o preço pelo pecado eternamente. Redenção é pagar o preço do pecado. Ele pagou o preço pelo pecado de uma vez por todas e eternamente. Isso é o que as pessoas geralmente desconhecem. Isso não é algo que foi inventado por este homem chamado Shin Chan Kwon. De quem são essas palavras? São as palavras de Deus. Mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que significa quando diz que ele entrou no santuário, o lugar santíssimo, de uma vez por todas? Olhem aqui. Jesus morreu na cruz, depois ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. Isto é, ele foi diante de Deus. O sacerdote pegava o sangue do animal e entrava no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o lugar onde Deus está. Jesus ressuscitou dos mortos como sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, morreu como cordeiro. E quando ele ressuscitou dos mortos, foi como o sumo sacerdote. E então, como sumo sacerdote, ele tomou o seu próprio sangue e entrou diante de Deus. Agora mesmo, ele está diante de Deus como o sumo sacerdote e está advogando por nós por causa de nossos pecados. Ele sairá de lá na hora de sua segunda vinda. Portanto, diz que ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Então, todos os pecados do mundo foram perdoados de uma vez por todas. De uma vez por todas e eternamente. Talvez seja difícil de acreditar. Como tal coisa poderia ser possível? De alguma forma, simplesmente não parece fazer sentido. E esse não era o tipo de resposta que esperavam. Então simplesmente não conseguem acreditar. Existem até doutores em teologia que não conseguem acreditar nisso. No passado, eu trabalhava numa companhia de transmissão de rádio. Naquela época, preguei um sermão semelhante a este. Expliquei que o sangue de Jesus realizou a redenção eterna de uma vez por todas. Mas um dia, alguém que ouviu esse sermão veio registrar uma queixa contra mim. O presidente do conselho dessa emissora era coreano. O diretor da emissora era um missionário americano chamado Pence. Senhor Pence. E ele era um pastor. Então, o presidente do conselho foi até o reverendo Pence para reclamar de mim. Aquele pastor Kwon é um herege. Você tem que demiti-lo. Por quê? Por que você diz isso? Em seu sermão, ele disse que fomos perdoados de uma vez por todas. Isso é heresia. E você, Dr. Kang? Como você acredita? Ele disse: uma pessoa tem que se arrepender e se arrepender até o dia em que morrer. Ela deve se arrepender neste ano e no próximo ano,
arrepender-se e depois arrepender-se mais uma vez pouco antes de morrer. E se ele fizer isso, seus pecados serão completamente perdoados e ele será salvo. Quando o reverendo Pence ouviu isso, ele pensou por um momento e então disse: sério? Mas acredito da mesma forma que o pastor Kwon. Essa é a resposta que ele deu. Quando o presidente ouviu isso, ele imediatamente entregou sua carta de demissão e saiu. Vamos supor que fosse necessário se arrepender repetidamente assim. A maneira como as pessoas se arrependem é indo para uma reunião de avivamento. Então, imagine que um homem vai à reunião e recebe muita graça, chora muito, se arrepende de todos os seus pecados. Se uma pessoa chora bastante, ela se sente aliviada em seu coração e todo o estresse que se acumulou dentro dela desaparece. Agora ele pensa que Deus o perdoou e começa a cantar hinos. Mas que hino ele está cantando? Todos os meus pecados passados agora estão perdoados. Seus pecados do passado foram perdoados. Nesse caso, meus pecados futuros não são perdoados. Isso é o que significa. E então, depois de ter se arrependido dessa maneira, a partir do dia seguinte, ele descobre que começa a cometer pecados novamente, por vários motivos. Ele mente de novo, fica com raiva de novo, discute com alguém e começa a acumular outro estoque de pecados. Já que ele não pode se arrepender deles imediatamente, ele armazena seus pecados. Ele os reúne um a um, porque precisará se arrepender de todos quando for a próxima reunião de avivamento. Então, ele reúne todos eles e planeja ir para a próxima reunião de avivamento. Ele está esperando ansiosamente o dia de chegar. Ele faz todos os preparativos necessários para comparecer para que tudo corra bem enquanto ele está fora. Mas no dia anterior, algo dá errado com seu carro e ele sofre um acidente e morre. Vocês acham que essa pessoa terá sido salva ou não? Hã? Não foi salva. Não foi salva. Sabem por quê? É porque o problema do pecado tem que ser completamente resolvido para que uma pessoa seja salva. Se o último centavo dos pecados ainda permanecer, a pessoa não é salva. Mas aquele homem ainda tinha pecados em seu coração, não tinha? Ele se arrependeu dos pecados do passado e foi perdoado por eles. Mas ainda tinha os pecados que cometeria no futuro, não é? E então, ele não foi salvo. O pecado tem que ser perdoado completamente. O pecado é perdoado de uma vez por todas e eternamente. Isso não é algo que estou inventando. Olha o que diz aqui. Por favor, repitam depois de mim. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ele obteve a redenção eterna de uma vez por todas. De uma vez por todas, eternamente. Agora vamos para o versículo 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Olhem o que diz aqui. Antes disso, fala sobre o que aconteceu nos tempos do Velho Testamento. Nos tempos do Velho Testamento, os israelitas matavam um cordeiro e o ofereciam como sacrifício no templo. Ou eles ofereciam um touro. Mas, eventualmente, o sacerdote morreria. Nesse caso, o filho do sacerdote assumiria seu papel. O filho do sacerdote se tornaria sacerdote e desempenharia o papel do sacerdote. E então, quando ele morre, seu filho se torna o sacerdote. Esses sacrifícios eram realizados uma vez por ano, no que era chamado de Dia da Expiação. Isso era uma vez por ano. Por que isso? Como eu disse anteriormente, o sangue de bodes e touros não podia tirar o pecado. Mas esses sacrifícios tinham o objetivo de demonstrar de antemão que no futuro o verdadeiro cordeiro viria e realmente tiraria os pecados do mundo. Se fosse assim, que uma pessoa tivesse que se arrepender repetidamente cada vez que cometesse um pecado, para ser perdoada, Jesus também teria que ter morrido muitas vezes. Deixe-me fazer uma pergunta. Quantas vezes Jesus morreu na cruz? Uma vez, certo? Agora deixe-me fazer outra pergunta. Quando Jesus derramou seu sangue para perdoar as pessoas que viviam na época em que ele estava nesta terra, e as pessoas que viveram 1000 anos atrás, quando ele derramou seu sangue para perdoar as pessoas que viveram 1000 anos atrás, nesse caso, quando Jesus derramou seu sangue para o perdão das pessoas que vivem agora em nossos dias, vocês enxergam? O sangue de Jesus, que ele derramou apenas uma vez há 2000 anos atrás, foi derramado pelos pecados de todas as pessoas deste mundo. Portanto, este é o perdão eterno, eterno de uma vez por todas, certo?
Esta é a questão da qual vocês precisam estar absolutamente certos em seu coração. Imagine que há 2 homens, e um deles está se arrependendo assim. Ele está morrendo. Na verdade, ele está prestes a morrer e diz: Oh, querido Senhor Deus, creio que perdoarás os meus pecados. Eu acredito que você vai me perdoar. Eu acredito que você vai. Se uma pessoa acaba no céu ou no inferno, é uma questão de tempo verbal. Essa pessoa acredita que será perdoada. Isso não é salvação. A salvação é uma questão de acreditar que já foi perdoado. Agora considere o outro homem. Ele está com dor, mas diz: Senhor, obrigado, eu creio que tu me perdoaste pelos meus pecados, obrigado. Esta é uma pessoa salva. Uma vez que uma pessoa acredita que foi perdoada, esse é o fim do assunto. Acreditar que Deus vai te perdoar é uma questão para o futuro. Você será perdoado pelo sangue de Jesus no futuro ou já foi perdoado? Se uma pessoa vai para o céu ou para o inferno, é uma simples questão de tempos verbais. A crença no perdão futuro leva a pessoa ao inferno, mas a crença no perdão passado a leva ao céu. Agora vejam o versículo 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Para os hebreus, o fim dos tempos começou com a vinda de Jesus. Ele apareceu uma vez por todas para se sacrificar, uma vez por todas. Agora olhem o versículo 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Ele foi oferecido uma única vez. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vejam o que diz aqui. A salvação da qual está falando no final é a salvação da carne. Aparecerá segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Precisamos esperar ansiosamente pelo Senhor, separados do pecado. Se apenas disser: o que vou fazer sobre meu pecado? Senhor, por favor, perdoe-me, e então Jesus vier, tudo será em vão. Vejam o que diz aqui. Aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Devem ficar esperando, afastados do pecado, pela vinda do Senhor. Agora vejam o capítulo 10, versículo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Por favor, repitam depois de mim. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Diz que seremos santificados ou que fomos santificados? Fomos justificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O que significa quando diz que fomos santificados? Significa que nossos pecados foram perdoados. Essa é a maneira de ser santificado. Não devemos ser enganados sobre a maneira pela qual somos santificados. Qual é a maneira pela qual somos santificados? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. É assim que somos santificados. Nós nos tornamos santificados quando cremos nisso. É assim que somos santificados.